Oi, gente! Eu e a Rosi já estamos aqui às risadas, porque, como a gente diz uma para outra, só por Deus mesmo, para eu fazer esse trabalho, porque a gente não sabe nem o que vai acontecer. Nossa Senhora! Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Kelly Rocha Losbach, eu sou terapeuta integrativa, trabalho com constelação familiar, apometria, reiki, dentre outras tantas e tantas ferramentas energéticas, além da psicanálise e espiritualidade. E hoje a gente está aqui de novo para cumprir com a nossa missão, né, Rosi? Nos comprometemos em gravar um vídeo por semana para compartilhar as nossas vivências, o nosso autoconhecimento, a nossa trajetória, e juntas vamos construindo isso. A Rosi é parceiraça já de um tempo e a gente tomou essa decisão por achar necessário que aquilo que a gente sabe precisa ser compartilhado. Então, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. E como sempre, nós vamos abrir com um ancoramento. Se apresente primeiro. E esse ancoramento faz parte do que a gente é, porque além de consteladora, apômetra, reikiana e muitos treinamentos e muita formação xamânica, onde eu faço limpezas xamânicas e também apometria xamânica estelar, que tem uma potência muito forte. Para tudo isso, quanto mais profundo nós vamos, não só no reiki, mas na apometria, nós precisamos de proteção. E eu e a Kelly estamos entendendo, compreendendo os ataques espirituais que a gente está recebendo, que até então a gente não entendia, mas os sinais foram chegando. Então nós vamos abrir esse programa hoje, esse vídeo, com um ancoramento xamânico. Vamos fechando nossos olhos, respirando profundamente e mentalizando um grande círculo de fogo em volta desse ambiente virtual e nos nossos lares. E os nossos pajés e xamãs, animais do poder, se colocam a postos à nossa volta, cercados por uma grande pirâmide de colunas azuis, comandada por Arcanjo Miguel, deixando assim a cada uma de nós, dentro dessa pirâmide, com os nossos mentores que vão nos orientar e inspirar, e os nossos guardiões pessoais, com os nossos animais do poder. E juntas estamos sendo ancoradas, protegidas, e você também que está aqui ouvindo. Que assim seja, assim é, tá feito. E boa tarde, meu povo! Muito interessante você trazer esse ancoramento xamânico, sabe? Porque eu vou relatar o que aconteceu comigo hoje, né? Que a gente estava conversando anteriormente. E logo depois de todo o movimento que eu vou relatar depois, que você já sabe, veio muito forte o pedido para fazer a cerimônia do cacau aqui no espaço. E aí você entra com um ancoramento xamânico, né? Nada é por acaso. A gente sabe que quando se fala de energia e de prosperidade e de autoconhecimento, nada é por acaso. E o pedido veio que se abrisse sim uma cerimônia do cacau agora, no dia 19 de julho, às 19h30, aqui no espaço. E foi muito forte, porque conforme eu aceitei a missão, a cerimônia todinha tá montada, tá no papel já. Porque veio como download, assim, ó. Primeiro tu vai fazer isso, 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 depois isso, e vai finalizar assim, 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 assim. É leve. Bom quando Quando, vem isso. é leve quando a gente se conecta, né? Quando a gente
se dispõe a ouvir as mensagens do universo. E eu acho que esse é um dos assuntos, né, Rosi? Eu não sei se você quer trazer o seu relato primeiro, para mim tá tudo bem, não tem problema. E depois eu conto o que aconteceu comigo hoje de manhã ainda, que foi muito forte, muito gratificante, na verdade. E de fato não tinha um título essa live, mas acontece que a gente vai pôr aqui os sinais que a gente está recebendo e percebendo os sinais da vida. E isso tomou força por causa da nossa união. E o fato da gente se unir e unir forças, claro, existe a união contrária, que não quer que a gente expande. E o planeta está passando por isso. Todos nós, principalmente os terapeutas holísticos, estamos passando por isso porque a gente está se comprometendo, não só com o nosso autoconhecimento, mas se comprometendo a expandir e levar conhecimento para que a humanidade evolua e saia da caixinha, saia da Matrix e volta para dentro de si mesmo. E começa a observar o que está no coração e sentir o corpo, porque a resposta está dentro. E o dentro, na prática, é sinta o que o seu corpo te fala a cada questão que você faz para o universo. Então, se está leve, aquilo não é seu. Se está pesado, devolve ao remetente com consciência anexada. São técnicas que a gente vai usando porque a gente passa a questionar cada pensamento. Não é assim, de vez em quando, é cada pensamento. Por que eu estou pensando isso? Isso está leve ou está pesado? Está leve ou está pesado? E aí a gente separa. Eu fico com o que é meu e devolvo aquilo que não me pertence. Mas seja assertivo, se posicione diante de si mesmo, porque é assim que a gente vai se conhecendo. Esse pensamento não é meu, mas eu estou atraindo porque ainda tem algo dentro de mim que ainda ressoa e chama esse sentimento ou esse pensamento. Então eu preciso ressignificar em mim, eliminar e identificar a crença. Qual é a crença? Vou dar um exemplo rápido. De repente você tem uma relação com uma pessoa que é até íntima, do seu relacionamento familiar, de amizade, social que seja, mas de vez em quando o negócio pesa, entre você pensa na pessoa, o negócio fica pesado, aí você fala, e isso é uma constante. Aí você passa, isso é meu ou não é meu? Mas por que eu estou atraindo esse pensamento, esse peso, esse sentimento em relação a essa pessoa? Aí já alerta, porque o pensamento é uma entidade que está se aproximando de você. É uma Agora o energia povo vai à densa. loucura, né? Uma entidade que está no pensamento. Agora o povo vai à loucura. Explica. Mas pode ser um obsessor, sim. Mas normalmente é uma energia sua. Você mesmo está se obsediando, porque você não para de pensar na pessoa, a pessoa não para de pensar em você. E aí aquilo te incomoda, toda hora você fica lembrando e você precisa olhar. Então, o que é meu dessa situação e o que não é, eu devolvo e vai fazendo esse exercício. Chega uma hora que passa, mas se voltar precisa procurar um especialista, precisa procurar um atendimento terapêutico. Terapêutico que eu digo é procurar uma apometria ou uma constelação familiar, mas com a pessoa capacitada e habilitada para olhar e te levar nessa situação e ressignificar uma persona que é sua, uma parte sua que lá na história do passado está conflitando com esse seu vínculo, ou é até uma energia densa, um obsessor mesmo que está aí com você há séculos e você não sabe. É, o importante E dizer aí, que por que eu falei tudo isso? Que eu vou passar para Kelly, mas era para introduzir no que eu vou falar o que aconteceu comigo hoje. não, mas eu vou deixar você contar o que aconteceu com você. Eu só quero complementar é que quando a gente fala de obsessor,
Nós aprendemos lá atrás, lá né, na nossa infância, que obsessor é só coisa ruim. A palavra obsessor é só energia ruim. Ela pode ser uma energia pesada, ela não precisa ser externa. Ela normalmente, em 99% dos casos, a energia de obsessão, de auto-obsessão, ela é interna. São sentimentos e pensamentos nossos que ficam rondando, permeando o nosso campo e que nos trazem essa irritabilidade, a falta de paciência, a raiva, o medo. Então, assim, ó, quando se fala de obsessor, não é só, existe sim obsessor de energia externa, alheio ao nosso campo, né? Mas no caso do que a Rosi está falando, é, a maioria das vezes ela é interna. Mas eu vou deixar você contar, pode contar sim o que aconteceu com você hoje, que depois eu conto o que aconteceu comigo. E é isso mesmo, por mais que esteja confuso ou chocante, é uma realidade que a gente tem que enfrentar. E é por isso que a gente traz o conhecimento aqui e que muitos outros também estão levando, mas a gente traz a nossa vivência, o que acontece. A gente às vezes cria um pensamento e vai tornando aquilo um vício de julgamento. O julgamento é um vício e vira uma auto-obsessão. Uhum. E a gente não consegue olhar nada que a gente não julgue. E aquilo vira um inferno na vida da gente. Até que a gente vai fazer uma terapia, começa a buscar esse autoconhecimento e a gente se dá conta, se reconhece desta forma, se reconhece e começa a mudar o comportamento, começa a mudar o pensamento. E muitas vezes a gente precisa fazer cursos, conhecer ferramentas que nos auxiliam a pensar diferente, porque não pensa é assim, né? Você vive apontando o dedo para tudo, nada é você, tudo é o outro, né? Tudo é o outro. Aí quando você resolve, você vê, você descobre, cai a ficha, né? Você fala, nossa, o que eu fiz? Olha só. Aí você começa a mudar. Mas você tem, assim, inúmeras recaídas. Por quê? O próprio julgamento vai atraindo energias de um monte de ser de espírito e de outras energias que são iguais a você. E aí só vai potencializando aquilo. Aí você quer sair daquele esquema, você tem que começar a trabalhar diferente e aceitar o que vem, as consequências daquilo que vem, para você poder ressignificar. E lá vou eu falar que isso é frequência. Exatamente, a frequência. O que é a frequência? Dei o exemplo, é o julgamento. Uhum. Ser um crítico, ser um juiz em tudo. Você não consegue curtir nada da vida. Tudo tem defeito. Tudo tem defeito. Nada foi você. Você é o santo bonzinho. Aí a Imaculada, Madre Teresa. Todo mundo tá errado. Aí que frequência que você tá? No mundo do defeito, do julgamento. Isso é frequência, uma frequência baixíssima. Se a gente botar na mesa radiônica, dá lado. O 1000 é o máximo, você tá no 10. É essa frequência que o planeta está. E é isso que a gente está trazendo para te ajudar a despertar, a acordar, para começar a se olhar e se mudar. Porque a mudança está em você. Mudando você, você vai mudar os outros. Mas você tem que mudar você. Não é parar de julgar e começar a falar, não, ó, agora você tem que fazer assim. Não. Você muda, que os outros vão ver que você mudou. E aí eu mudei de assunto e não contei minha história, né? E eu tô aqui esperando, né? Bora, bora. Então foi assim, eu com a Kelly, a gente vai observando os sinais e falando de novo dos sinais do julgamento. A gente precisa estar ligada o tempo todo, porque os ataques vêm. Aí eu tô lá pensando alguma coisa não dá certo, já vem um pensamento meio assim. Falar, não, a Kelly tá fazendo isso. Não, é por causa daquilo. Aí você tem que parar, respirar, soltar e falar, peraí, se centrar, pedir ajuda do mentor, falar, me coloca.
O que está acontecendo? Por que veio esse pensamento? Aí eu fui recomendada pelos mentores hoje, agora há pouco, a montar a mesa radiônica. Fui lá com o meu pêndulo, começamos a conversar mentalmente, tudo por telepatia. E conversa, que eu falei, pediram para eu abrir a mesa, para que eu vou abrir a mesa? Não sei. Mas a gente já está aprendendo a confiar, né? E a obedecer. Esse é o melhor da história. Então a gente vai, faz, não sei o que, chegamos num ponto em que eu perguntei, o nosso projeto está em risco? Está sofrendo algum ataque espiritual? Não. Existe energia densa, um obsessor na questão que está atrapalhando, porque a gente passou por uma situação que nós contamos no vídeo passado, vê lá que vocês vão saber, no vídeo passado, e que a gente viu que era um ataque espiritual. Aí eu perguntei, esse obsessor tá com a Kelly? Não. Esse obsessor tá com a Rosi? Sim. Eu falei, opa. Né? Aí fomos começar a fazer a limpeza. Chamar a egrégora xamânica estelar, reikiana e todos mais, os tridentes das almas, os Exus, chamamos pedindo essa orientação, Só esse quem tem poder, encaminhamento. né? Só quem tem poder, né, Rosi? E a gente faz isso porque a gente já está no meio, já faz tempo, estudando muito, iniciando muito, e tem toda essa proteção. E aí eles me mostraram, eu fiz uma autocaptação, eles me mostraram na minha tela mental de que numa vida passada eu lidei muito com, eu fui uma política de palanque mesmo, de falar muito, criei muitos inimigos por causa disso. E eu já tinha visto isso anteriormente numa apometria. E agora surgiu novamente. Quer dizer, na apometria foi feita a identificação, eu reconheci, me contaram que eu tinha sido isso, mas a questão que eu tinha levado era outra, mas surgiu essa informação. Aí hoje, lógico, o plano espiritual vem trabalhando nisso já há tempos. E hoje era o momento de fazer o encaminhamento desse... Por quê? Como eu adquiri muitos inimigos, era uma vida passada muito antiga, gente. Muito antiga. Havia as pessoas que viram a inveja, a vingança, sentimentos. Todo mundo sabe o que é política. E aquilo continuou me perseguindo. E eles me atacavam no seguinte, que me trouxe o esclarecimento. Não era na minha laringe, no meu chakra laringe, para eu não falar. Não. Eles estavam atacando de forma a bloquear a expansão daquilo que eu estou colocando como divulgação nas minhas redes sociais. Lógico que reflete no nosso projeto aqui também, porque eu faço parte, e também na minha vida pessoal. Começou a fazer sentido muita coisa. Então eles fizeram o que eles mostraram, eles fizeram esse encaminhamento por conta deles, que eu não tive nem a informação de como foi, mas que eles encaminharam esses seres e muitos deles já estavam arrependidos, mas existia uma liderança. Mas isso foi esclarecido, a gente leva a consciência, que ninguém faz amarração ou corta ou prende, não. É consciência. Então esses seres que acompanham a gente, toma consciência, a gente mostra presente, passado e futuro, e o ser como a gente desperta e fala, tá na hora de mudar. Eu cheguei, me deram a fala, eu falei, eu não sou mais assim, já faz muito tempo. Hoje eu sou a Rosi, terapeuta, trabalho com tratamento energético, cuido de pessoas, levo o bem e eu não tenho envolvimento mais nenhum em política já há muitas vidas. Mas aquelas energias estavam lá paradas, estagnadas, mas ainda atuando na minha vida presente. É o que a gente é, gente, é a nossa história, é a nossa vida. E enquanto eu falei isso pesou, porque esse esclarecimento aqui acho que ainda está ressoando na sessão, mas que está sendo levado
porque finalizei agora com essa explicação que precisa ser divulgada, compartilhada, para quê? Para a gente aprender, para a gente entender quem a gente é e o que a gente foi. E agora eu sigo fazendo diferente e vá em paz. Todos essas entidades que elas sigam em paz, que foram levadas, encaminhadas para regiões de tratamentos, câmaras arquiturianas de tratamento, de livre e espontânea vontade. E se houve algum que não estava, ele segue o caminho dele, mas é cortado, é colocado uma proteção, uma blindagem para que o meu endereço seja apagado, as memórias disso sejam apagadas e a gente não tenha mais acesso um ao outro no inconsciente. E é isso, gente, que eu queria compartilhar, e a gente vai compartilhar outra bem diferente com a Kelly, mas eu espero que isso desperte na sua vida, que a gente precisa estar alerta o tempo todo, não é uma única sessão de uma única coisa que resolve a nossa vida. Ela é só o começo para a gente ir se auto-observando e observando a vida, os sinais, o que vão trazendo e bola para frente. É o que eu É ia isso. dizer, né, Rosi? Não é de um dia para o Um outro. detalhe, quando eu tava falando, ela tava captando um monte de coisa que eu percebi, né? Pode contar aí. Na verdade, para complementar o que você disse, é assim, ó. Isso não é de um dia para o outro que a gente atinge. Isso não é lendo um livro, fazendo um curso. Isso é uma caminhada, gente. Olha, eu já venho caminhando há mais de 8 anos fazendo esse percurso de entender quem eu sou, o que que eu estou fazendo aqui, como que as coisas acontecem, como que eu consigo limpar em mim. Quantas vezes eu preciso de ajuda, que eu peço socorro, que eu não consigo. Então, é muito profundo o que a Rosi está compartilhando. Por quê? Porque ela usa uma ferramenta energética, que é a mesa radiônica, que faz as medições, que traz as respostas. Essa mesa ela foi estudada, ela não é uma coisa que saiu da nossa cabeça, mas ela tem uma origem, tem uma história. E a gente aprende a manejar a mesa radiônica através dos cursos, através do estudo profundo. Não se trabalha com apometria também, saindo do nada. Não. A gente precisa estudar, a gente precisa saber com quem a gente vai lidar, o que que vai acontecer. Então, assim, ó, é disciplina. Se você quer se conhecer, se você quer realmente entender como tudo isso funciona, se você acredita nisso, precisa de disciplina, precisa estar presente, precisa estar buscando. Nós somos buscadoras. Qualquer coisa que aparece, qualquer coisa que surge, nós estamos lá, né? Nós estamos lá. A gente não sabe nem o que vai ser, mas a gente vai. A gente vai porque a gente confia no nosso mentor, a gente confia na egrégora que trabalha com a gente. Então, acessar esse caminho não é uma coisa fácil. E aí agora eu vou entrar no o que realmente não é fácil e como só o tempo e as vivências que a gente tem trazem a percepção. E E outra é assim, a gente tá estudando e a gente tá aprendendo a assumir nosso poder pessoal. E isso é empoderamento. É ter a confiança e segurança. E tudo que ela falou que a gente tá fazendo nesta vida. Mas tudo isso a gente já traz na nossa bagagem espiritual de, olha, exato. muito do além, do além, do além. E a gente É, está resgatando essa nossa história para a gente se empoderar agora, tomar essa força e fazer o que a gente faz. E nem sempre a gente dá conta, a gente precisa pedir socorro para outras pessoas que dão mais conta do que nós. uhum, A gente sabe o nosso limite, a gente conhece o nosso limite. exatamente Para isso. você se conhecer, você não precisa fazer o curso de apometria, ser apômetra, mas precisa ter esse conhecimento para você saber contratar a pessoa pronta para isso. Pronta para isso. Então, Pode falar. é, nosso convite sempre se você gosta desse conteúdo, se você se interessa pelas nossas histórias malucas, então aproveita agora.
curte o vídeo, compartilha com outras pessoas. Traz essa moeda de troca para que a gente se motive cada vez mais a trazer mais conteúdos, a trazer mais percepções, porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia e que quando a gente não tem o estudo ou não tem a presença de estar no momento, né, a gente não tem a percepção. Então, a cada vídeo compartilhado, com certeza a gente deixa uma sementinha, não importa que seja em uma pessoa, mas é a nossa missão, é trazer esse conhecimento. Então, curte, compartilha, acessa as nossas páginas lá no Instagram. Tem aqui embaixo, na descrição do vídeo, a minha página, a página da Rosi. Lá a gente verdadeiramente apresenta as ferramentas que a gente trabalha, de que forma a gente trabalha. Lá você pode nos chamar pelo direct também, se tiver alguma dúvida, se quiser trazer alguma questão. Então, por favor, nos acompanhe nas outras redes também e não deixe de dar a sua moeda de troca aqui para nós. E agora eu vou contar para vocês, e a Rosy sempre diz que eu falo de frequência, que eu adoro essa palavra, frequência, porque frequência para mim é uma onda, né? E hoje de manhã eu acordei e eu venho num processo que a Rosy falou agora também, sobre essa questão do nosso poder pessoal, né? De entender quem somos, qual o valor que temos, né? Vencendo os nossos medos, vencendo as nossas inseguranças. E o meu grande desafio, através do meu mapa natal lá de nascimento, para quem não conhece o mapa natal, ele dá um mapa da vida da gente, ele e deixa muito claro o que a gente está fazendo aqui, mas não vamos entrar nesse assunto agora. O meu grande desafio é na questão dos relacionamentos. Eu vim para esta vida tratar os relacionamentos. E não só os relacionamentos com o externo, mas o próprio relacionamento interno, de me reconhecer quem eu sou, qual valor eu tenho e de que forma eu posso manifestar isso para o mundo, né? Trazendo isso aqui agora. E aí, hoje de manhã, eu levantei, meu mental muito cansado pelas questões que eu estou vivendo no meu dia a dia, e eu fui para minha cozinha e eu pensei, hoje eu vou botar os pés na terra. Para, Kelly, desce, sai do te conectar, do fazer uma oração, sai, bota os pés na terra e vai fazer o que tu tem que fazer. E eu queria fazer uma sopa. E eu fui para a cozinha, peguei uma abóbora e tô lá descascando a tal da abóbora. Liguei a minha Alexa umas músicas lá, aleatórias, músicas em inglês, para sair dos mantras, para sair das frequências, para sair. Olha que doido! E aí eu tô ouvindo a música e daqui a pouco eu cortando a tal da abóbora. Começou a tocar uma música e eu caí num choro, mas num choro tão profundo. Eu soluçava que nem criança pequena. Olha que doido. Mas era um choro, não era de tristeza, era um choro de agradecimento. Eu não sabia nem o que eu. A emoção veio na frequência do agradecimento. Agradecimento pela vida, agradecimento por ter aquela abóbora ali que eu estava cortando, agradecimento por eu estar dentro de uma casa quente, agradecimento. E aí começou a vir. Sou grata por isso, por isso, por isso. E cada vez aumentava mais meu. Gente, sem mentira nenhuma, eu cheguei a soluçar. E enquanto eu estava nesse processo de choro, porque eu deixei o meu corpo se manifestar, porque a gente não tem, a gente aprendeu que não dá para segurar, né? Eu deixei e aí internamente eu me fiz uma pergunta: por que tanta emoção? E aí, como eu digo, a minha vozinha, né? Mas é o meu mentor que fala comigo, ele diz: procura a tradução da música, que você vai entender. E eu chego a me arrepiar só de contar. E eu segui chorando, peguei o celular e botei tradução da música e tal. Gente, se vocês tivessem noção do processo que eu estou passando, nessa coisa de autorreconhecimento, de alto valor, de autoempoderamento, e esse empoderamento que a gente fala não é para esfregar na cara de ninguém, é para a gente se sentir forte, é para a gente se sentir bem, sabe? Para a gente se sentir capaz, porque a gente foi criado embaixo de crítica, a gente foi criado embaixo de crenças muito limitantes enquanto crianças, que tá tudo bem, era o que eles sabiam fazer, né? Eles nos deram o melhor que eles tinham, mas a gente tem isso enraizado. E eu venho nesse processo de me auto-reconhecer, de me auto-me amar de verdade. E aí eu vou até, inclusive, abrir aqui para vocês, porque é uma coisa impressionante. Eu vou ler só as primeiras frases que diz a tradução da música para vocês entenderem o poder
de quando a gente está conectado e que a gente precisa entender um movimento, porque esse movimento que eu fiz de botar esse choro para fora, de ser grata pela minha vida e grata pelo que eu tinha ali, era um movimento direto para mim, não tinha a ver nada com ninguém. E as primeiras frases, para vocês entenderem o poder da música, e de uma música em inglês. E aí eu lembro, eu disse, vou sair dos mantras, vou sair das frequências, da frequência disso, da frequência. Pois então, tudo tem frequência nesta vida. A música diz assim, ó, a razão. Eu não sou uma pessoa perfeita. Há muitas coisas que eu não gostaria de fazer, mas eu continuo aprendendo. Nunca quis fazer aquelas coisas com você. Quando eu li a palavra você, o meu mentor disse assim: você está conversando com você, não é com ninguém de fora. E aí isso tudo me remeteu ao que eu era antigamente, as coisas que eu fiz comigo, os maus tratos que eu tinha na minha vida, a forma que eu me olhava, a forma que eu me enxergava, a forma que eu tratava o meu corpo. E eu confesso, eu chego a me emocionar, porque eu senti um amor tão grande por mim hoje que há muito eu desconhecia, de verdade. Eu senti uma forma de me perdoar por ter chegado até aqui sem ter consciência de quem realmente eu sou. Então foi muito forte. E esse é o nosso convite aqui, com o vídeo, com essas manifestações, é que vocês também possam se encontrar, que também vocês possam sair um pouco dessas crenças limitantes, dessas coisas que barram a nossa expressão, o nosso crescimento, a nossa prosperidade, de acreditar que a gente não é capaz, que a gente veio nesse mundo só para isso. Então foi um movimento muito intenso. E aí eu não satisfeita com isso, né? Porque eu nunca estou satisfeita, eu sempre acho que eu tenho que saber um pouquinho mais. Eu fui atrás de saber o que que era o arquétipo da abóbora, porque tudo é arquétipo para mim, né? Então eu precisava entender qual era a função da abóbora, porque se eu não tivesse cortando a abóbora, talvez eu não tivesse acessado essa frequência, né? E a Olha o abóbora, xamanismo aí. ó, o xamanismo. Deixei na terra. A abóbora vem da terra. Tudo Então, vem da terra. aí eu coloquei lá qual o significado do arquétipo da abóbora. E aí ele me trouxe a informação que a abóbora é o símbolo das bruxas. Quem éramos nós há tempos atrás? E não só isso, mas que a abóbora é símbolo de fertilidade e sabedoria. E aí eu entendi que é o que está dentro de mim. Não sou nem mais nem menos do que ninguém. Eu só sou o que eu sou. E eu preciso aceitar isso em mim. E eu ganhei uma nova consciência hoje, trazendo esse auto-perdão. Auto-perdão. Lembra que nós falávamos de auto-obsessão? É a mesma coisa. Se tem no negativo, na sombra para olhar, tem no positivo para trazer essa satisfação interna, para trazer esse aconchego, esse quentinho no coração. Então, o convite sempre é: não tem nada fora, tá tudo dentro. Você precisa ter coragem para dar o primeiro passo, começar a caminhar na sua direção, só na sua direção. Porque quando você se encontra, tudo na sua volta começa a se encaixar. É simples assim. É uma decisão. Então era isso que eu queria compartilhar. Desculpa, me emocionei, porque veio tão forte de novo essa sensação de, sabe, ai, de coisa gostosa, Mas né? são as escolhas que a gente faz, é isso que a Sim. gente está falando. Que escolhas a gente está fazendo para a vida, o que a gente está trazendo para dentro de nós e a gente nem conhece. Eu estava lendo um trecho essa semana, uma mensagem agora há pouco sobre a felicidade não é desse mundo. E a felicidade, ela poderia sim ser desse mundo.
quando a gente aprender a olhar para nós e a nossa força, o nosso poder interior. Ela ainda não é deste mundo porque nós estamos apegados somente na matéria, no ter, e no sobreviver. E a gente não solta e não se dá a chance porque a gente fica cheio de historinha para a gente mesmo, porque os outros vão fazer alguma coisa e a gente não olha para dentro e fica só preso nas paredes, preso no carro, casa, apartamento, relacionamento, porque o outro tem que me amar. E enquanto a gente não olhar para a gente e a gente assumir que a gente tem um poder e as coisas podiam ser muito diferentes e melhores na nossa vida, eu não digo melhores, mas diferentes do que são. A gente sair do sofrimento, então a felicidade sim chegaria a esse mundo. Mas tem muita história para contar a respeito disso. Mas fica aqui a reflexão. Para onde nós estamos olhando em vez de olhar para dentro? Qual é a minha parte nisso tudo? É a autorresponsabilidade. Qual a minha parte nisso tudo que eu estou passando? Quando a gente assume a nossa responsabilidade, as coisas ficam diferentes. E a gente vai hoje, que eu estou sentindo, encerrar essa live. Tudo bem, Kelly? Sim. A gente encerrar essa live com a gratidão. Eu vou recitar um Ho'oponopono, que também é uma técnica de gratidão, para a gente aprender, a gente começar a mudar nossas crenças para mantras, que a gente vai repetindo, mesmo que a gente ainda não sinta no coração, mas a gente aprende que existe técnicas terapêuticas que nos ensinam a ser gratas, a ser gratos. E depois a gente começa a compreender, começa a se identificar, e aí o sentimento de gratidão começa a vir de dentro, porque ele faz parte. E nesse momento nós vamos agradecer por todos os sinais que nós recebemos hoje, só por hoje. Só por hoje nós recebemos esses sinais. E é com muita gratidão que eu me despeço desse ser que estava comigo há tanto tempo, por ele me mostrar, por ele me encorajar, por ele também me mostrar a força que me protege. De tudo que eu já conquistei, que veio de vidas e vidas e vidas, de muito trabalho, de muita busca, e que nessa vida estou colhendo os frutos dessa proteção. E hoje eu reconheço isso, essa proteção que me cerca. E esse ser que foi encaminhado, que ele siga em paz. E a todos os sinais que a Kelly recebeu, todas as informações, o conhecimento e o despertar do perdão, do alto perdão, se perdoar por aquilo que somos, sem culpa, sem medo. É simplesmente a gente se aceitar. E esse processo da autoaceitação é só quando a gente escolhe se perdoar. E diz para o universo: o que está certo sobre isso? O que mais eu posso aprender? Me traz a consciência. E a gente espera tranquilamente, confiante, de que a resposta virá dos sinais das formas mais inesperadas possíveis. E hoje nós demos 2 exemplos aqui, desses sinais e como eles vêm. Isso tudo foi a resposta de questões que a gente fez e está fazendo sobre a nossa vida. Então vamos respirando, fechando os nossos olhos. Inspira e expira.
e diga para si mesma. Coloque na sua tela mental a sua própria imagem e diga a ela: eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo que eu fiz com você. Mas agora nós vamos fazer diferente. Eu te perdoo porque eu me perdoo. Porque agora eu me vejo. E eu sou grata. Eu sou grata por existir. A minha eterna gratidão a todos que me inspiram e me protegem. E eu agradeço a toda a minha ancestralidade, aos milhares que vieram antes de mim e que me fizeram ser o que eu sou hoje. E agora eu escolho deixar com a minha ancestralidade tudo que pertence a ela, honrando e respeitando, e trazendo no meu coração tudo o que importa, e seguindo em frente na minha vida da forma mais evoluída que eu posso fazer nesta vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Leva essa prática no seu coração e segue a gente, compartilha, comenta o que for, qualquer comentário é um alimento, para que a gente tenha uma orientação e saiba o que você está achando e pensando, para a gente trazer para você. Isso é troca, é uma moeda de troca. A gratidão é uma moeda de troca por tudo aquilo que a gente recebe. Eu quero trazer uma frase que veio bem forte para mim aqui, para a gente finalizar verdadeiramente. Se você não conseguir se enxergar na sua tela mental, vá para frente do espelho e diga: eu te amo, assim como você é. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Gratidão, Rosi, pela parceria, pela entrega. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a semana que vem. Tchau, tchau.